da Federal do Vale de São Francisco. Eu, então, nós nos reunimos para estudar, né, a perspectiva da hermenêutica a partir da educação, né, como ela se imbrica com a educação. E a proposta nossa não é, nos nossos encontros, não é uma palestra, né? A pessoa no caso, eu escolhi o texto, porque foi uma provocação de Marcelo, a gente sempre está lendo o texto mais duro da hermenêutica, e aí, Marcelo, pode ser seu trabalho, que a gente já tinha discutido uma vez, e, e aí eu senti essa necessidade até mesmo por um estímulo, né? Porque depois da tese eu dei uma esfriada muito tensa assim na produção, não sei não sei se foi porque por causa do ritmo que eu vim, né? Desde 2010 que eu estou nessa pegada da universidade com a escola, produzindo projetos com a universidade e escola, e acho que depois da tese eu disse, Cris, sai, assim, aquela coisa, porque foi muitos anos de dedicação, e aí, depois da tese eu parei mais de produzir, mas o grupo continuou discutindo, e esse momento é importante para eu respirar e voltar a escrever os capítulos que precisam ser escritos da tese no formato de artigos, né, e até a publicação do livro, que foi a observação da banca, né, o professor José Leão estava na banca, e já entrando na tese, né, na perspectiva que eu abordei, eu fiz um recorte para esse encontro de um capítulo, até grande esse capítulo, em que eu trago uma perspectiva de uma metodologia criada, inventada por mim, chamada Metodologia das Encruzilhadas. E aí eu vou contextualizar por que esse nome, por que encruzilhada, porque essa metodologia que eu chamo de profana, que eu brinco com a hermenêutica, com a cosmologia afro-brasileira, brinco com a multireferencialidade, né? E, inclusive, né, nessa tese eu desenvolvi o conceito da hermenêutica multireferencial. É um conceito que eu desenhei ali na tese, nos anos de estudo, que a hermenêutica é uma coisa, a multireferencialidade é outra. A hermenêutica, ela hoje é muito forte entre os alemães, né? Principalmente o Gadamer, que ainda é vivo, e Gadamer morreu já, lá do Jacques Arduino, que quem aqui na Bahia representa muito bem é o professor Roberto Sigena Macedo. E aí, eu fiz esse recorte da metodologia. Gente, como é que isso aparece, né, na tese? A minha tese, até os 2 anos de doutorado, era basicamente uma filosofia alemã, que eu vim estudando também no grupo Formas, que Marcelo também participa, lá na UFBA. Mas os acontecimentos, né, quem é da religião, é interessante, né, que eu não sou iniciado no candomblé, não tive o ori, né, tocado por nenhum orixá. Eu sou uma pessoa que tem mais de 20 anos que eu ando, convivo no candomblé, mas nunca me iniciei. Acho que eu fico indo e vindo, mas os orixás que estão comigo, eles me deixam muito à vontade. Só que eu dei um falar com o Marcelo, a galera, que eu pretendo fazer, né, futuramente, né? A gente usa o tempo muito no Cronos, né, a grego. E a minha ideia é subverter essa mitologia grega e a gente encarnar nossa mitologia afro-brasileira. E aí eu venho esse tempo todo, né, lendo e observando. E depois do segundo ano da tese, né, que ela tem uns acontecimentos, problemas de saúde, tudo comigo, que é uma reviravolta na minha concepção do que deveria ser o texto final do trabalho, porque eu não estava tão feliz com aquele texto. Já tinha uma necessidade de ter um texto muito mais preto, muito mais ancestral, muito mais da nossa cultura. E eu percebi que com a hermenêutica do diálogo de Gadamer eu poderia unir o diálogo
eu já vinha estudando há alguns anos, né, a hermenêutica do diálogo com a cosmologia brasileira. E aí eu me deparo com um livro que é crucial, que é a Pedagogia das Encruzilhadas, né, do, do Rufino, tese de doutorado dele, em que ele faz uma discussão muito interessante dentro da hermenêutica, em que ele aponta a possibilidade de nós compreendermos uma pedagogia brasileira retinta das encruzilhadas de Exu, para os chegados lá no Exu, né? E aí, esse livro muda a minha concepção e o trabalho tem uma reviravolta, porque eu começo a estar dialogando com a pedagogia das encruzilhadas do professor Rufino, ao mesmo tempo que eu já tinha uma grande necessidade de compreender as tecnologias, porque nosso trabalho estava ali entrelaçado entre ciência, educação e tecnologia, a partir de Ogum, que é o orixá das tecnologias, né? O orixá da tecnologia é o Ogum, que cunha a metodologia. A metodologia é a primeira tecnologia mais instrumental do humano, né? E aí, gente, eu tenho e é muito interessante porque minha orientadora ela não discute esses temas, né? Mas ela ficou tão impactada que de imediato ela disse: "Essa aí está muito bonito, você não pode abandonar isso não, siga em frente." E aí eu acho que tem muito a ver com as energias que estão em volta, né? O princípio metodológico, que é a coisa mais complicada num trabalho de pós-graduação, né? Eu lembro que quando a gente chega na entrevista, os professores perguntam logo qual é a sua metodologia, né? A gente fica naquela coisa, assim, com medo de princípio que, apesar de que naquele momento a metodologia ainda não é nada, né? Que a metodologia ela vai ser desenhada no caminhar da pesquisa, mas é uma preocupação maior do pesquisador com a metodologia. E aí eu estava, né, numa pegada da metodologia, ela ser uma fenomenologia bem alemã mesmo. Mas eu aí comecei a ler muito mais sobre fenomenologia, estudando sobre Exu e Ogum. Eu encontrei um caminho, eu não digo nem caminho, encontrei uma encruzilhada assim, que não é uma encruzilhada que separa, não é uma encruzilhada que une, né, essas possibilidades de interpretação do que eu estava observando, o fenômeno, a partir da hermenêutica fenomenológica, da multireferencialidade e da cosmologia afro-brasileira. Mas eu trouxe aqui, rapidamente, para quem não é da filosofia, que deixa eu falar que eu sou filósofo, né, de formação, alguns conceitos que estão lá, que é interessante para que vocês entendam o que é que eu estou falando. Vamos lá. Eu vou ler aqui, não vou projetar não, porque a nossa ideia não é palestra. Então eu trabalho, a princípio, que eu estou no campo da ciência, eu estou na universidade, né? Trabalho acadêmico como trabalho universitário, trabalho do campo da ciência, e eu estou no campo da epistemologia, né? Essa coisa aqui também muito que chamam hoje tudo epistemologia, episteme, não sei o que é isso, né? É a teoria do conhecimento, nada mais do que isso. É o ramo da filosofia interessado em investigação da natureza, fontes e validade do conhecimento. A epistemologia é o que valida o conhecimento. É a partir dali que você vai dizer que existe o conhecimento daquilo que você está produzindo, daquilo que você pesquisou, daquilo que você defendeu. Entre as questões principais que ela tenta responder estão as perguntas: o que é o conhecimento, como nós alcançamos, podemos conseguir meios para defendê-lo contra o desafio cético, ceticismo. Essas questões são implicitamente tão velhas quanto a filosofia, embora seu tratamento explícito seja o encontrado em Platão. Platão é o primeiro lá a pensar numa teoria do conhecimento, uma epistemologia. Depois você vai ter lá na modernidade Descartes, Bacon, Descartes,
Kant, Hume, entre outros. E aí, outro conceito que surge lá na tese, tem muito mais forte do que a epistemologia, porque eu digo que meu trabalho é um trabalho de ontologia, é um trabalho de conhecimento de mundo, né? É a ontologia, que é o estudo do ser e sua experiência no mundo da vida. A ontologia extrapola a ciência, porque essa se alimenta das experiências vividas pelo ser, enquanto a ciência é limitada pelo método científico. Aí eu digo que não acredito que a observação de fenômeno ontológico puramente laboratório com pesquisas objetivas. A ontologia ela é intersubjetiva, ou seja, acontece na experiência no encontro do nós. Né? A ontologia ela é do mundo da vida, do mundo dos acontecimentos, das coisas que estão nas ruas. E aí, a encruzilhada ela está muito dentro dessa concepção de ontologia. E a hermenêutica fenomenológica, né? que é a base do estudo, que é o estudo do fenômeno, como ele se mostra na percepção do pesquisador, né, em forma de linguagem, que é articulado nos atos da consciência, cujo processo organizado está presente na linguagem, tanto na estrutura quanto na possibilidade de comunicação. Olha, interessante. Tanto na estrutura quanto na possibilidade de comunicação. E o que é Exu, se não comunicação? Em consequência de retenção de produtos culturais postos à disposição do mundo da vida. E aí vocês vão ver que quando nós adentramos nesses conceitos, eles estão muito próximos dos orixás que eu fui escolhido, né, para estudar. Dessa forma, a fenomenologia pode ser entendida como um modo pelo qual aquele que percebe o mundo compreende o visto, no caso, o pesquisador. No âmbito da pesquisa, a fenomenologia indica uma postura metodológica, um modo de proceder, um caminho que abre as possibilidades de conhecer o que é investigado. Interessante isso. E vamos lá para o próximo. A multireferencialidade da escola francesa do filósofo Jacques Adorno, que propõe diálogo entre a pluralidade que se representa o fenômeno humano e suas ideias sociais, tecendo uma crítica cirúrgica à epistemologia clássica. Por que a multireferencialidade me encanta? Porque ela vai fazer uma crítica justamente à ciência, né? Ciência objetiva, a ciência da verdade, a ciência da exatidão, a ciência que procura a certeza das coisas e ela rompe com tudo isso e tentando procurar isso. Nós precisamos compreender cada caso em suas relações sociais, em suas singularidades e particularidades. Aí ele ainda diz que ela não é idealista nem espiritualista, mas realista e relativista. E aí são esses conceitos, né, da ciência, são esses conceitos mais duros que eu trago para o trabalho doutorado. Mas aí o que avança nisso tudo, né? Porque eu estou falando em epistemologia, falar em ontologia, falar em multiversalidade, epistemologia, episteme, todo mundo já fez isso, né? Em algum momento nós estamos no campo da ciência. Mas como é que isso vai estar imbricado às figuras mitológicas de Exu e Ogum? E aí eu vou trazer alguns momentos da tese para poder deixar bem claro qual era a proposta, né, do doutorado. Na verdade, o que eu queria não era um rompimento, mas a possibilidade de dizer, olha, como os europeus utilizaram nossas armas para nos aprisionar, nós podemos trabalhar com as armas deles para nos libertar e construir nossas possibilidades de interpretação do mundo, nossas possibilidades de construção de uma nova ciência, quem sabe, de uma outra ciência, que já vem sendo feita muito com o pessoal do decolonialismo, né? E eu quis navegar nessa onda aí também, embora eu não assuma que é um trabalho decolonial, porque eu acho que o trabalho decolonial é muito mais profundo nas raízes
Eu não fui tão a fundo assim, também o tempo não deu, porque depois só tinha 2 anos, acho que pouco menos de 2 anos, e eu tinha que concluir o doutorado. E aí eu gosto de começar com a citação de Rufino, que aí nós vamos ter uma ideia da potência do que eu estou dizendo quando eu trago o Exu como caminho, como método. É ele o princípio dinâmico que cruza todos os acontecimentos e coisas, uma vez que sem ele não há movimento. Exu é compulsório a todos os seres e forças cósmicas. É ele a divindade mais próxima daqueles classificados como humanos. É o dono do nosso corpo e de suas potências. É um princípio comunicativo entre os seres, divindades e ancestrais. Exu é a substância que fundamenta as existências, a linguagem como um todo. É o pulsar dos mundos, senhor de todas as possibilidades, uma esfera incontrolável, inapreensível e inacabável. Ele é um acontecimento antes mesmo da inscrição deleuziana, né, de Jacques Deleuze. Por isso, ata-se o verso que aqui nos abre o caminho. O Exu nasce antes que sua própria mãe. E aí é muito interessante porque eu tenho aqui, gente, se a gente for analisar, os elementos que vão permear toda a minha tese. Quando eu digo que ele é dinâmico, usa todos os acontecimentos e coisas, eu estou falando do próprio movimento da tese, né? A tese é muito dinâmica, ela é envolta em acontecimentos e coisas que subvertem a escrita e às vezes nos deixam assim, sem saber para onde ir. Exu não faz isso? Uma vez que ele não há movimento, né? O trabalho acadêmico é um trabalho de movimento, de construção, reconstrução. Né? Ele está entre o ser que escreve e o ser espiritual que pensa essa escrita, né? Do pesquisador. Esse pesquisador que, ao mesmo tempo que ele é o ser que escreve, ele é o ser que pensa, que reflete. Ele é o ser espiritual, o ser material. E aí Exu é o que está mais próximo dos humanos. É o dono do nosso corpo e suas potências. Tem tudo. Está lá na literatura que o método é caminho, eu tenho meu método Exu como Senhor dos Caminhos, porque ele abriga toda essa confluência de coisas que acontecem no processo de pesquisa, de construção de pesquisa. Ele é um pesquisador. Ele é esse que está antes de tudo, está durante, está depois. Que caminha com a gente, que brinca com a gente, que às vezes nos deixa também, né, soltos e aí sem saber para onde ir, mas depois nós nos reencontramos lá na frente, porque ele assim quis, né? Levá-los a compreender a possibilidade epistêmica e ontológica, e é uma brincadeira da epistemologia com ontologia, que encontra na pesquisa a proposta metodológica em um poético que anuncia que o caminho se faz no caminhar. Tem esse rasgo, né, com a cultura, né, até então estabelecida de se fazer ciência. Eu busco o tempo todo rasgar isso, e essas encruzilhadas é que me levam a perseverar nisso. Eu não vou buscar tudo, mas algumas coisas que vão deixar mais claro de como é. As encruzilhadas do Orixá Exu, ele que se consagra na possibilidade de ressignificar o método fenomenológico, ele traga um novo significado para o método fenomenológico alemão, a partir dessa ideia da encruzilhada de Exu. Pois aquele é caminho, Exu é caminho, comunicação é o senhor dos fenômenos, do encontro do espiritual com o carnal, da unidade. As travessias só serão possíveis se ele consentir. Assim Exu é por ontologia. E aí eu trago que
Então, a ontologia que é tão forte dentro da hermenêutica alemã, ela está ali presente na figura de Exu, porque a ontologia como ela é vivida, o que é Exu senão esse ser que nos provoca a viver, nos provoca a questionar e que também nos leva a encruzilhadas aprendentes, né? Aprende pelo amor, aprende pela dor. E aí, a encruzilhada como domínio e potência de Exu é caracterizada de forma ambivalente por ser dúvida e possibilidade. Exu é dúvida e possibilidade. Nesse sentido, a encruza, né, encruzilhada, nos chama a atenção para as reflexões, mas também vem a nos apontar caminhos possíveis. Uma das possibilidades geradas a partir de seus efeitos é a inspiração para a elaboração de uma pedagogia própria. É uma inspiração para a elaboração de uma pedagogia própria. E aí eu peguei aí também de uma metodologia própria, um projeto político preto, cosmopolita, contra-hegemônico, comprometido com a pluralidade de experiências existentes no mundo, com as culturas subalternas e seus saberes, com essa confluência de coisas que acontecem em nossa nação, em nosso continente, em nosso hemisfério sul, né? O hemisfério dos pobres, né? Que é o norte dos ricos. E aí eu venho chamar esse projeto político-pedagógico de encruzilhadas. Um projeto que, implicado com os processos educativos, busca assumir um posicionamento de combate e crítica ao monologismo produzido pela edificação da racionalismo moderno ocidental. Então, a gente luta, né? A gente faz uma crítica, a gente tenta combater essa ideia ocidental em nossa ciência, em nossa educação. Por que nós temos que ser tão brancos no modo de pensar e de fazer ciência? Por que nós não podemos ser pretos, não podemos ser orixá, não podemos ser diferentes do que até então está posto, né, na ciência? E aí eu vou citar mais, eu vou sempre estar citando que eu não desejo com o contexto um rompimento nem a separação. Estamos no campo do humano, e o humano é razão, espírito, corpo e alma. Então não posso conclamar rupturas, mas diálogos confluentes na busca de aprofundar acontecimentos possíveis entre método fenomenológico e a metodologia aqui defendida, que eu denominei de metodologia das encruzilhadas. Essa que será o diálogo hermenêutico como caminho compreensível. Porque o diálogo me ajuda a interpretar o campo que seguimos com as trilhas de Exu, desvelando o fenômeno, fazendo abrir sem interpretação. Mas com esta é uma pesquisa formação na cibercultura. Por que pesquisa formação na cibercultura, gente? Porque toda a pesquisa de campo minha foi feita em redes sociais. Eu utilizei o WhatsApp, eu utilizei o Instagram, eu utilizei o meu canal no YouTube, né, professor Adolfo Costa, com os jovens do ensino médio para capturar quais as experiências dele com as tecnologias, né? Principalmente naquele período ali que nós estávamos vivendo o auge da pandemia da Covid-19, né? Então, esse mundo, né, da cibercultura, se faz necessário que este diálogo, né, para compreender esse mundo, aí eu trago o Ogum, né? Eu não posso, né, estar entrando no campo da cosmologia para falar de tecnologia se eu não trago o Ogum, que é o ser da tecnologia, né? Ogum é o nosso tecnólogo que abre as redes sociais de informação e comunicação para nossas assertivas. Para quem não é da religião, Ogum é o orixá das tecnologias, é o orixá que carrega o ferro, né? É o primeiro metalúrgico, é aquele que apresenta, não diria nem um progresso, porque o progresso é a ideia eurocêntrica, mas que apresenta, né, as armas, né, fundidas aos demais orixás, né, que é da religião, pode falar melhor que eu, que já tenho mais vivência. E aí o que
nessa pegada da metodologia da equidade, eu não excluo as produções centradas na ciência moderna ocidental e nas suas formas de educação como possibilidades imperdíveis, mas acontece como um modo único superior. Assim, né, com esse trabalho, com as encruzilhadas, eu penso atravessar os modos dominantes de conhecimento com outros modos historicamente produzidos como subalternos, né? Por que somente eu pensar na filosofia alemã se eu tenho toda uma cosmologia rica afro-brasileira que eu posso estar dialogando? E aí foi isso que eu fiz. E esses atravessamentos, esses cruzamentos provocariam efeitos mobilizadores para a emergência de processos educativos, né, já que eu estou no campo da educação, comprometido com a diversidade de conhecimentos, com o combate às injustiças cognitivas e sociais que nós vivemos diariamente no nosso país. Né? No atravessamento, marcam-se zonas de conflito, zonas interseccionais, zonas propícias de relações dialógicas, inteligibilidade e coexistência. Então, essa pedagogia ela vem, né, para dizer assim, nós temos aqui, sim, possibilidade de construir ciência com o que existe de cultural, de conhecimento produzido pelo nosso povo, pela nossa ancestralidade, pela nossa miscigenação. Eu vou já adiantar para falar de Ogum e as tecnologias. Não vou falar sobre fenomenologia porque vai ficar muito. Acho que o mais interessante é a gente falar sobre. Aí eu tenho um capítulo lá, um subcapítulo que eu denominei a cibercultura como campo de pesquisa, celebração da comunicação de Exu nas tecnologias de Ogum. E aí nesse capítulo eu peço permissão a Exu para citar Ogum e eu construo um diálogo muito intenso em Ogum e Exu, porque Exu e Ogum, porque o Exu ele abre o caminho para que Ogum passe, né? Na tradição das religiões afro-brasileiras, Exu é o primeiro em tudo, né? Você primeiro oferece Exu para depois os outros orixás e na saída, né, dos orixás, Ogum vem na frente. Então, são os dois primeiros, vamos dizer assim, né, do panteão afro-brasileiro. E aí eu peço permissão ao Exu para poder dialogar com Ogum e que ele possa me dizer, né, como as tecnologias, esse mundo cibercultural se constitui como um mundo de Ogum também, em seus caminhos que eu chamo de virtual, né? É o virtual e o real. Espera aí que eu estou aqui tentando. Esse texto aqui, como ele é grande, e eu fui marcando algumas coisas. Porque geralmente, quando a nossos estudos não é uma leitura assim, os membros do grupo, né, vão falando um pouco do que é o texto, do quais são as impressões que o texto trouxe. E aí, vamos lá, eu trouxe uma citação de Álvares, né, que ele disse que Ogum é, portanto, antes de mais nada, o primeiro. Vem da floresta, inventa o ferro, fabrica as armas de caça e da guerra, a enxada que trabalha a terra, as serras e os formões que entulham a madeira, transformando em objeto sagrado. Foge a faca dos sacrifícios, as campanhas que chamam os deuses nas festas. E é o Deus da técnica. Pode pedir, senão o que é que vai pedir?
Pô, Seu emblema tudo que resume suas tem atividades. É de uma fast penca de food 7 dá pra ferramentas pedir. em miniatura. Eu queria 7 é o fast número food. O que simbólico é que de vocês algum, queriam a pedra comer? que atravessa seus Eu não sei, aspectos sinceramente. Tá essencial. cheio, né? É o Cheio minério eu de não tô com ferro. fome, Então, mas quando eu pensei na eu comeria uma cibercultura, comida qualquer, né, no arroz, feijão, ciberespaço, que era o mas lugar que eu não tem estava ali embaixo, pesquisando jovens, não né, que eu sobrou nada estava do tendo almoço ou encontros, qualquer coisa né, assim. nas reuniões, eu comecei a ler sobre, e já Mais tinha ou uma menos o que leitura, você mas quer se for comecei a pedir aprofundar lanche. essa leitura Não, não, sobre Ogum e como não, eu não queria nada poderia não. não Eu fico mais discutir preocupado esse em vocês momento aí. O que que do pode? trabalho Tem é, eu, Natália e o somente Ginga com também pra com jogar. a epistemologia ocidental, mas Precisa fazer conta pra trazer pouca coisa pra É, comer vai aqui. fazer. o mito, trazer o orixá. Você E aí já eu comeu aquele comecei a hambúrguer da Lino procurar, já? né, alguns Já, do recortes sobre direção. Ogum É, que e tem achei aquele pão alguns muito interessantes, né, do australiano. Verger, entre outros, É uma do possibilidade de pedir Algras. de lá. E aí foi o que É que eu e a possibilitou Natália já eu estamos de estar pijama, aí seria pra pedir dialogando mesmo na pra casa. Vocês não cibercultura querem com sair Ogum. não, né? É, E aí eu sei Ah, não, peça que aí um. Eu não quero não. já Não foi quero. dito para Pode mim, pedir pra vocês. Peça. sacerdotes de Santo Acho que não tem. Quirias Fast gostaram food muito, assim, somente que não tem muita deram opção. Ó. caminho para que isso Sushi, acontecesse, a Natália para que não eu come. pudesse escrever, né, hambúrguer, pizza. Não não tem muita sendo opção. um Assim, o filho resto da não é religião, legal. né, É. Peça. não Tem sendo esse Dá o. um alvo. lanche pra Tem você? o. Mas Não, quero não. Daqui a foi Lumberjack. muito Hã? Lumberjack. forte porque eu Tem esse. fui, né, trazendo essas coisas Baixa e vocês vão gastronomia. ver Sua que mãe não no gosta não. texto, Ele vem com muito aos molho. poucos Se eu vocês vou gostam de deixando hambúrguer de com muito lado molho, Uhum. baixa gastronomia. a, Você pode ver aí qualquer coisa ali. a Certo. pegada dura Então, assim, eu peço pra você ou não pede pra mim? da hermenêutica alemã. E eu vou deixando de lado e vou falando muito mais dos orixás e como esses orixás estão envoltos nas experiências, nas vivências, no diálogo construído com os jovens, como esses jovens incorporam muito desses orixás em suas falas. E esse é o caminho, né? E aí vem os dispositivos, né, que eu vou atuar no campo. E eu percebo que esses dispositivos têm muito apegado nessa ideia do Ogum enquanto tecnólogo, Ogum enquanto senhor das redes sociais. Eu tenho um professor que eu tenho até um contato com ele, lá da UERJ, que ele trabalha muito com essa ideia do Ogum e como tecnólogo, né? Inclusive, ele conversa muito comigo sobre como essa tese, esse trabalho, o impactou. Que eu trouxe algumas coisas que ele ainda não tinha trazido nos trabalhos dele, nem no doutorado, nem nos textos. E a gente vem sempre dialogando. E aí eu vou dizer aqui um pouco como foi essa ideia do campo, né? Aí me veio a orientação, né, dos orientadores de trabalhar no ciberespaço como forma de diálogos. Eu não usei nenhum instrumento de pesquisa tradicional, questionários estruturado, pesquisa, observação, nada, mesmo porque nós estávamos na pandemia. Eu denominei os encontros no ciberespaço de diálogo. Desta forma, fomos inovadores em desenvolver, né, disparadores de pesquisa na rede e somente nela, com live no canal, né, professor Adelso Costa, e pelo Instagram, Ciências Humanas CPM. Foram tecidos diálogos pelo grupo do WhatsApp também, que eu criei. Neste momento, celebramos a possibilidade, pois não quis utilizar a tradicional entrevista, questionário, entre outros, que me levariam à instrumentalidade da colheita, a qual criticava. Eu até brinquei, não é coleta, eu chamo colheita, que coleta é muito instrumental, ainda é próprio da ciência eurocêntrica. Então, eu trouxe o conceito de colheita. O qual criticava, queria fugir deste mundo instrumental. Mais uma vez, energias me conduzem para possibilitar um novo que tanto desejava. Daí refletir sobre a possibilidade de conhecer nossas observações do espaço em um mundo de cibercultura. E aí foi daí que eu me envolvo na pesquisa formação, então, que é uma pesquisa que a gente pensa como possibilidade de formação mesmo desses jovens no ciberespaço.
e a psicoformação, ela abre esse caminho, essa possibilidade, né, de eu interpretar melhor os sentidos e significados que aqueles jovens atribuem às tecnologias. E aí eu vou trabalhar com a autora que participou da minha banca, né, a professora Edneia Santos, que é uma das grandes pesquisadoras da cibercultura, e ela vai me ajudar, lá a discutir cibercultura com muito mais propriedade. Eu já vou chegar bem para o final para a gente ouvir. Aí tem os diálogos dos meninos falando da escola, do projeto que origina essa tese, que é o projeto de. Pois é, boa noite. Eu mandei uma mensagem para a Jéssica, para a professora Jéssica, que é a coordenadora de geologia, né, sobre a demanda de um assistente, que é a mesma demanda de vocês, né? A gente tem duas possibilidades em relação ao assistente, ou com servidor, né, que não tem sido muito o comum por conta mesmo da dificuldade, né, de termos servidores técnicos, né, assistentes administrativos, né, e terceirizado, que boa parte dos colegiados tem os terceirizados. Então eu fui conversar hoje com Margarete pensando nessa possibilidade, né? E a situação, meu amigo, é muito complicada, né? Do ponto de vista financeiro, orçamentário, em off ainda, não oficialmente, mas a gente vai entrar numa fase agora de cortes, inclusive, viu? Porque o cobertor não está conseguindo cobrir e a gente está numa situação, está em maus lençóis, né? Então a gente vai precisar fazer cortes. Então, esse ano não há perspectiva nenhuma da gente poder ter mais contratados, né? E aí me veio uma ideia, né, da gente tentar discutir, iniciar, conversar, a possibilidade, né, de compartilhar também, né, de ter um serviço colaborativo, né, dos assistentes, né, no caso da de Bonfim, já que temos 3 cursos, né. É um assunto muito delicado, muito sensível, né, a gente sabe como foi a questão aí dos espaços físicos e tudo, né. Então a ideia seria essa, para a gente tentar viabilizar pelo menos esse ano. Só que eu peço ainda descrição nesse assunto, porque a minha ideia, né, é o mais rapidamente possível, talvez semana que vem ou na outra, a gente ir em Bonfim, inclusive com Margarete, que é a proreitora lá da Propladi, de modo que a gente pudesse conversar, né, com os coordenadores, inicialmente, né, e aí ir construindo essa possibilidade, né, que eu vejo, meu amigo, assim, nesse momento, assim, a única forma da gente conseguir atender essa demanda. Então, em linhas gerais, seria isso, né, e para saber o que você acha. Um grande abraço. Porque já são 8h30, né? Praticamente 30 minutos. Foram 16 jovens que eu pesquisei, e aí tem aqui codinomes, né? Filósofa, emocionada, poetisa, o tímido. E são diálogos que tive um trabalho tremendo, porque foram todos gravados e depois transcrever tudo isso para o texto, né? Mas eu acho que foi muito mais interessante para mim essa transcrição, porque eu aprendi, porque eu ficava ouvindo, refletindo, e aí como é que isso vai dialogar com o que estou escrevendo, e foi dando forma ao texto. Deixa eu ir lá para o final.
Vamos lá. Caminhando, já vou finalizar aqui. Caminhando nas encruzilhadas desta tese, percebemos que as tecnologias de alguns são potenciais dispositivos, eu já estou na conclusão, né, de pesquisa no ciberespaço, mas demandam compreender o ciberespaço, interpretá-lo, ressignificá-lo, né? Interpretar e ressignificar, trazer novos significados para eles, como o cotidiano propicia a formação e feitura de experiências aprendentes na contemporaneidade. Nós precisamos aprender como é que isso pode produzir conhecimento. Não é informação, é conhecimento que a gente está buscando. De um mundo dos jovens sedento por tecnologias necessário para capturar a arte de fazer da juventude no ciberespaço, construindo subcultura formação. A definição de uma metodologia profunda das encruzilhadas em diálogo com o cibermundo de algum não foi uma decisão deste autor, mas das energias que tomam a escrita em diálogo com estas duas entidades de matriz africana. Envolto em um transe arrebatador, fui escrevendo sem medo de críticas de possíveis censuras. Algo me mobilizava a ir em frente e assim decidi seguir os caminhos desse caminho das encruzilhadas. Quem conhece um pouco sobre os mistérios e segredos de nossa ancestralidade sabe do que estou falando. Este movimento de escolhas de energia nos envolve e nos faz seguir o que elas sinalizam fazer. Não é nós que decidimos, são eles que dizem o que é para ser feito. Por isso que é o jogo. São acontecimentos que fogem à compreensão da nossa ciência racional, por isso que ela não dá conta de um trabalho desse, mas caminha para outros modos ontológicos de vida e criação de conhecimentos. E nós precisamos pensar em outras formas de conhecimento. E aí eu tenho autores, né, como Rufino, como Siqueiro, como Ribeiro, como Nel Luiz, entre outros, que vai acolher. E dentro eu fiz uma pesquisa na CAPES, não existe, né? A tese ela precisa ser original, né? E ela precisa ter unicidade. E por isso que a gente pesquisa, né, nos bancos de dados de publicações se há algo semelhante. E eu não encontrei nenhum texto que fosse semelhante a isso, por isso que há ali uma originalidade, né, no texto. E aí eu já vou para o finalzinho dizer que por estes caminhos uso provocar novas possibilidades para interpretar o método, novas oportunidades de caminhada de metodologia, pois as metodologias são caminhos compreensivos da questão da pesquisa, do tema, do objetivo, da experiência da escrita, para tal encontrei Guarita e Exu e suas encruzilhadas. Cabe agora aos meus leitores interpretarem. Iremos concluir, o texto não se conclui com o fim da escrita, para mim ele vai além, uma reflexão em tom de homenagem aos guias que me conduziram até aqui, porque Exu acerta o pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje. Tudo está em movimento, tudo é acontecimento, tudo é experiência, diálogo e existência. Também é tecnologia de algum, tecnologia de vida, do ser da razão, do desejo, da emoção. Laroye, Ogunye. E aí foi o finalzinho que eu trouxe para vocês. Não dá para ler o texto, né? Fazer uma abordagem mais ampla do texto por causa do tamanho, mas eu trago algumas provocações que podem levar a indagações, a questionamentos, a interpretações, a críticas, principalmente de quem é da religião. A proposta maior de trás desse texto é essa busca. Por isso que nós abrimos, né, para pessoas que não são integrantes do nosso grupo de estudos, para que essas pessoas possam, né, com a gente pensar e a gente alimentar esse texto inconclusivo, ele crescer em outros textos, em outras inconclusões. Bem, gente, era isso. Espero que tenha sido mal entendido. Por que a gente fala entendido? A gente já está sendo ocidental demais, né? Eu prefiro ser mal entendido. Legal, Adelso, tem vários comentários aqui da colega Arlete Dias. Tem uma pergunta da Antônia Reis aqui no chat.
Ela pergunta, Adelson, Antônia, é possível separar a ideia de religião e permanecer o mito? E teve uma pessoa que levantou a mão aí para falar, mas depois abaixou e eu agora me perdi, não sei quem foi. Então tem uma pergunta de Antônia aqui no chat. Acho que foi José Leão aí que levantou a mão e vários comentários de Arlete. é porque eu trabalhei, Antônia, com o mito, eu não trabalhei com a religião, mesmo porque eu não sou da religião. Por incrível que pareça, né, eu ainda tenho muito do catolicismo em mim, né? Mas eu trabalhei muito mais com o mito, com a ideia do Ogum enquanto mito, do Exu enquanto mito, e Exu enquanto caminho mesmo, né? Eu tenho a clareza de que esse caminho foi construído nas encruzilhadas. Em algum momento ele disse ali, você vai seguir aqui ou vai se perder por aqui. Eu acho que ele falou vai se perder por aqui, que Exu não disse que vai seguir, mas disse se perder. Depois você se encontra. Eu, na verdade, entendi que você quis trazer esse distanciamento de Exu vinculado à religiosidade, né? E quando você começou a falar, me lembrou uma reportagem recente que eu li, falando que o mito de Platão, o mito da caverna de Platão, está agora consumado com a internet, com as redes, né? Então você está trazendo aí o Exu para abrir esses caminhos, né? Dentro do que é possível, né? Do que pode ser e também do que não pode ser que está ali. E aí me veio essa ideia assim, desse distanciamento, dessa necessidade de não criar um pano de fundo religioso, né, para sustentar a sua tese, visto que, entendendo o mito, né, uma construção humana e social, ele por si só já fala. Né? E as nossas ancestralidades, independente da religiosidade, né? Porque como a gente está falando de ciência e uma nova linguagem, a gente tem que pensar que essa linguagem ela possa ocupar. Pronto, vamos ver o que é possível fazer. Infelizmente não é uma boa notícia, mas então, vamos ver o que é possível e a gente aguarda vocês aqui para tentar solucionar o problema, tá bom? Um abraço, boa noite. A questão da religião, aí eu penso que, não sei, pode haver algum tipo de interpretação que não, de caráter puramente científico, com observação, com o método, com a técnica, que é o que Exu traz. Né? Então, ele tem a forma dele caminhar. Né? Então, esse caminhar que se constrói, e aí você traz outro elemento que ficou muito em mente também, a questão do tempo. Tempo e espaço. Então, hoje se discute muito qual é a dimensão do tempo, né? Esse tempo que nós contamos a partir da Terra girando em si, sobre si mesma, e em torno do Sol. Mas se fosse de outro modo, né? Quando você fala de cosmovisões, eu também vou ampliar a ideia do tempo. E aí você traz o Exu, Ogum, quando constrói algo, ele já trouxe de trás, né? Ele já veio forjando aquilo no passado. Então, esse passado, ele se fez no presente. Então, a questão do tempo também não casa com a ideia do nosso tempo, né? Não sei se eu fiz entender, mas eu tentei ler seu texto, eu li, foi um capítulo, né, um item da sua dissertação, da sua tese, e vou continuar a ler e caminhar por aí também.
Obrigado, Antônio. É porque você tem, você fala das tecnologias, e aí você tem algum com uma possibilidade de reinterpretação das tecnologias hoje. Como você trouxe também o mito das cavernas de Platão, né? Isso aí, quando a gente vê o mundo que a gente mergulha nas redes sociais, essa hipnose, né, planetária, a gente vê muito a alegoria das cavernas, fica bem claro. Mas você também vê muito ali, se você for pesquisar, a testemunha de algum o tempo todo ali, né, brincando com esse ser humano que está perdido ali, sem saber um caminho, né? Quando eu já converso com o pessoal que tem muitos anos na religião, quando você tem um orixá e que você não se cuida, né, vamos falar assim, você fica perdido o tempo todo. Porque o orixá está ali o tempo todo, querendo, né, dizendo, eu estou aqui, eu preciso que você me veja, você não vê, é sua vida o tempo todo. E aí você vê a pessoa na rede social, você vê que é muito próximo, né? As pessoas que se mergulham demais. Tem gente que, quando entra, né, no WhatsApp, sei lá, esquece tudo, fica assim, ó, perdido, como se estivesse num transe, num negócio louco. E acho que algum pode nos ajudar a interpretar isso. E também essa questão central da religião, eu não quis, né, entrar na questão da religião, mesmo porque, em respeito à própria religião, acho que a religião do Afro-Brasileiro Candomblé, o Umbanda, entre outras, ela precisa ser preservada. A gente não precisa, a gente não pode adentrar demais nas coisas que são delas próprias, né? Então, eu tive muito cuidado em pensar somente na questão mitológica mesmo, na questão da ontológica, como esse projeto ele pode ser concebido numa concepção ontológica, e Adelson, não epistemológica. Adelson, tem três pessoas que levantaram a mão. Tem o José Leão, que levantou, aí tem a Antônia Reis e a Maria Helena. Aí eu fiquei na dúvida agora quem é a segunda e quem é a terceira, mas a Antônia Reis abaixou a mão, mas a Maria Helena continua ali, tá? Aí o José Leão... Foi Leão. Leão é o primeiro. E Maria Helena acho que foi depois. Então, me escutam? Sim. Eu, como sempre, falando dessas discussões, mesmo entendendo que está dentro do campo do mito, né, da mitologia, é uma encruzilhada. Para mim, sempre será uma encruzilhada. E, sendo ela, eu peço licença, né? Não tem como a gente não pedir licença a todos os encantados, né? É costume meu já falar dos encantados, pedir licença a eles, em especial aos nossos irmãos ancestrais, os nossos originários povos indígenas, e aqui o referendado pelo Adelson, né? Os nossos irmãos africanos, né? Que construíram esses espaços de sabedoria, de muita tecnologia, e que hoje temos aí muito presente, estamos a todo tempo, a todo momento, precisando saudá-los. E a eles, a todos aqui, com povos de axé, a gente não pode perder de vista. E aí, um salve muito grande, né, a esse povo, que tem essa comunicação, como o Adelson traz, e eu já disse durante a defesa dele, né, essa relação aí de comunicação entre Hermes e Exu, sem perder de vista o nosso Ogum, né? Laroye, Exu, Ogunhê, e que ele esteja sempre nos iluminando nesse roncó de ritual coletivo. Bom, eu inicio assim algumas interpretações, viu, Adelson, que eu já tive depois da sua defesa, né? Em conversas com materiais de memória aqui que eu tenho, inclusive do meu orientador, que eu fui ver, eu não lembro se eu cheguei a te sugerir, mas eu estou com 2 livros aqui que me mexeu durante esses dias, após saber da sua
posição aí com relação a trazer essa discussão nessa comunidade virtual, porque para mim é uma comunidade virtual essa aqui, né? Esse que está discutindo esse panteão afro e que com ele trazendo algumas colheitas, graças a algum. E uma delas é essa discussão do mito e realidade, né? É um livrinho antigo de filosofia, de debates, da Mircea Eliade, que traz uma discussão escatologia e cosmogonia. Então, essa questão do fim do mundo no passado e no futuro. Veja só, mexe muito com todas essas raízes que você traz, e vários autores, interlocutores na sua tese. Você veja o Heidegger, o Gadamer, né, que você cita bastante, o grande gadameriano como você o Foucault, o Habermas, sociólogo, Foucault, Deleuze, o Bitter, até o Sertor mesmo, trazendo essa junção de palavras, sentir, fazer, pensar, essa tríade. Eu gosto muito quando essa junção de palavras elas estão em tríade, vocês já sabem disso. E aí eu pensei numa discussão de uma organização de um livro que foi do meu orientador do doutorado, Álamo Pimentel, junto com a Maria Couta Cunha. O nome se chama Palavras Entrecruzadas, né? E são escritos de formação de professores. Como se trata de uma organização, são vários professores falando dessas palavras entrecruzadas, que me lembrou muito a sua metodologia da encruzilhada, né? E traz discussões que vão da ordem, desde a questão das subjetividades das formações até as questões relativas a algumas intervenções. E aí onde eu gostaria de começar a ver a sua metodologia da encruzilhada, né? Esse entrecruzamento, justamente com as cartas, com os manifestos, com as militâncias que podem surgir daí. Porque você é um verdadeiro geotecano, né? Que traz aí a provocação e a transgressão. Mas transgressão no sentido não de abandonar todas as questões relacionadas à questão da educação científica, tem um cartão na mesa, deixa lá, mas sua mãe. Esse viés de olhar que traz esses povos Acho que é Santander, que souberam, de certa forma. Eu não utilizo muito o conceito de miscigenação, né? Por vários autores aí em discussão também, mas as questões do entrecruzamento de aspectos da espiritualidade humana, né? E essa questão passa muito pelo que você traz desse ciclo hermenêutico, né? É um verdadeiro movimento de corpo que nos faz mexer a todo momento. E se você for verificar as danças populares, a maioria das danças populares, sempre tem uma rodinha, uma roda de samba, né? Sempre tem um movimento onde a gente quer ver uns aos outros na sua expressividade. Então, Exu, esse caminho, essa comunicação, hoje, mais do que nunca, passa pelo educador. Educador pensando educador, bem grande. As dores que a gente tem neste corpo que mexe, né? Que às vezes mexe tanto e não se cansa dessa mexida, desse movimento, apesar de às vezes nós temos também esse tempo pedagógico. Obrigado pelo convite, adorei. Obrigado, professor Carneiro, nosso coordenador aí da Geotec, nosso amigo. Tem a Maria Helena, viu, que está com... Maria Helena. Oi, eu prometo ser sucinta por causa diante do nosso tempo. Mas primeiro eu queria que Xangô me permitisse falar e que vocês pudessem ouvir aquilo que eu vou dizer também.
assim, eu como boa protegida de Xangô, eu gosto da união das coisas. Eu gosto das coisas quando elas com os vários elementos eles conseguem trazer em algum aspecto essa união entre todos nós, assim. E nesse sentido, eu adorei ouvir um pouco sobre a metodologia, porque a gente lendo, a gente acaba às vezes se perdendo nas encruzilhadas, assim. E a minha pesquisa ela tem uma relação direta com a tua, porque eu também trabalho com cyberespaço, só que eu trabalho a partir de uma outra perspectiva, que é a perspectiva de território, a partir de Milton Santos. Então, eu parto da ideia de que o espaço ele é algo que ele perpassa o tempo, né? Ele é algo que é experienciado, ele é algo que ele é sentido, ele é interpretado, ele é desse diálogo, né? Então, eu vou por um outro lado, assim, muito trazendo a questão, quando você fala esse respeito com as religiões afro-brasileiras, esse respeito também ele se dá na forma como você escreve, no sentido de que eu não diria que são os mitos que tu traz ali. Você não traz os mitos. Você traz características, né, dessas entidades, desses orixás. E por que eu digo isso? E até para reforçar, porque quando a gente fala do mito, dentro dos territórios, dentro dos terreiros, dentro dos ilês, a gente não fala do mito apenas por falar do mito. A gente fala porque alguém está precisando compreender aquela situação e diante de uma situação a gente traz o mito e a gente traz a palavra. Então, admiro muito teu respeito em relação a isso e reforçando que a tua pesquisa não é sobre mitologia, não é sobre mais sobre filosofia iorubá, vamos dizer assim, no momento em que você aborda de uma maneira traz esses filósofos em certo sentido em um olhar muito preto. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter mesmo, a gente tem que usar essas armas para isso. Só que o que me deixou intrigada na tua pesquisa, e a partir da fala também do professor José Leão, é nesse sentido porque nesse capítulo, eu não li a tese inteira, mas nesse capítulo você pensa do olhar do jovem, né? Você dialoga com esses jovens que estão usando essa tecnologia, e por isso que você opera com algum. Só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando nessa relação, o teu olhar para esses jovens, porque, assim, eu entendo e sou educadora, apesar de ser jornalista, eu sou uma educadora, eu fico pensando nessa relação do olhar nosso diante disso, né? Do nosso olhar, porque parece que tu tenta nesse jogo com o Exu, porque o Exu tem disso, né? Ele tá, ele não tá, ele vai, mas ele diz que foi, não foi. Ele tem essa brincadeira e tu também brinca com isso. Só que eu não percebi isso. Onde está o teu olhar diante dessa construção, diante desse diálogo com esses jovens? Onde está a tua palavra, né? Apesar de Exu ser o mensageiro, Xangô é aquele que valoriza a palavra. Então, eu fico pensando nessa perspectiva e queria que tu falasse, eu sei que o tempo está curto, mas que tu falasse um pouco disso. Obrigado, Maria Helena. Muito interessante, né? Como você fala aí, você traz de Xangô, né? Precisamos de justiça, né? Palavra, né? Xangô é o orixá da palavra, da justiça. Você vai ver lá no início da tese toda uma discussão desse pesquisador e seu comprometimento com esses jovens. No início eu venho falando toda a minha trajetória de vida, toda, e como é que eu me encontro com a educação científica e com esses jovens. Aí falo das relações construídas, das conversas, dos encontros, das coisas que acontecem, né, que extrapolam a relação professor e aluno, né, de amizade e outras relações. Conceição, que está aí no grupo, sabe que ela trabalhou muito tempo comigo lá no colégio, com os jovens, a gente construiu uma relação de amizade tão grande com os meninos. Então, a que vai casar agora no Rio, quer que a gente vá para o Rio, para o casamento deles, foram 2 ex-alunos nossos.
Então, antes disso, eu venho traçando isso para depois eu dizer, agora vocês têm que falar. No texto todo, eu venho dizendo como é que essa encruzilhada se faz. Depois é que os jovens entram ali nesse capítulo específico é que os jovens entram. Embora desde o início do texto eu vou pincelando com fragmentos deles. Lá no início já tem logo a menina falando, ela falando de Paulo Freire e tudo, e aí eu já venho trazendo. Mas antes eu venho colocando muito como é essa minha relação, né, com os jovens, com a educação científica, com a escola, né, com essa inquietação que eu sempre tive de fazer uma educação diferente. Porque eu passei na escola pública final dos anos 80, 90, escola pública destruída aqui em Salvador, fragilizada demais. Eu não queria que os jovens passassem por isso. Por isso que essa minha vontade de mudar, de trazer outras possibilidades para os jovens. Aí eu acho que o Geotec fez muito bem isso, com muita competência. Por isso que o Geotec hoje é conhecido nacionalmente, por causa dessa transformação, né? Microtransformações, se for falando Foucault, que nós fizemos, né, com esses jovens que passaram do projeto. Tem um documentário casulo, você pode ver no YouTube, está disponível, de um colega nosso de mestrado, e fala muito sobre como isso aconteceu, tem as narrativas, né, dos jovens, dos professores envolvidos. Então, desde o início eu já venho, talvez você vai ser contemplada no início do texto. Eu vou mandar para você a tese toda, e aí você vai ver como é que eu vim caminhando, né? Eu vim caminhando. Eu não tive muita preocupação metodológica, não, assim, aquela coisa do rigor, porque eu já estava numa perspectiva mesmo de Exu, mesmo de transgredir, né, o método tradicional. E aí eu mudo totalmente, até que eu começo falando da minha história de vida, e eu trago Evaristo, né, da escrevivência, para dialogar com ela sobre o que foi essa minha escrevivência, essa minha vivência com a educação científica, com a universidade, com a escola pública, com a pós-graduação, todo esse relato. Obrigado, viu, Maria Helena? Adelson, acho que Rêmulo levantou a mão, tinha levantado a mão. Aí. Boa noite, pessoal, boa noite. Professor Léo, muito bom ver o senhor por aqui. Aos convidados, estava deixando os convidados falarem, né? Que os da casa a gente já conhece, como bom anfitrião. Adelson, parabenizar, meu irmão. Eu não tinha lido nada da sua tese, e só esse pedacinho aqui já me deixou muito feliz, porque a gente já se conhece, eu acho que 10 anos, não sei, e realmente o momento que você se afastou e que, devido ao doutorado, que você volta, essa reviravolta que você deu, aí aparece, né, sua tese com Exu e tal. Se fosse outra pessoa, eu ia dizer, não, é algum afroconveniente que está usando aí o mito para trabalhar. E não foi, está muito bem escrito, muito bem elaborado. Então, mexeu comigo em alguns pontos, né? Se isso não for decolonial, meu irmão, não sei o que é, né? Eu acho que você só não esquematizou. Mas desde a perspectiva de tempo até o nome dos alunos, né? A poetisa, a filósofa, né? A emocionada, levando a gente para as redes sociais, achei bem interessante. Me tocou, é uma aula de fenomenologia, né? Essa sessão, e me tocou o quanto essas encruzilhadas, ela conversa com a teoria da complexidade, conversa com a visão sistêmica da vida. Então, eu acho que está nesse caminho de discussão, de tornar a discussão um pouco mais complexa. E também a questão de corpo e espírito, né? Eu não sei em que momento aí a ciência, quando surge a ciência, tira a espiritualidade desse caminho
como se a gente fosse só corpo, só matéria, né? E como a dimensão espiritual não fizesse parte disso. E aí a gente percebe, né, a Organização Mundial de Saúde trazendo espiritualidade novamente, as ciências não encontram a resposta para determinadas complexidades do ser humano, então vai buscar um pouco nessa espiritualidade. Aí hoje eu estava na Bienal do Livro e vi um livro de Hannah Arendt, A Vida do Espírito. E aí tem um pouco de fenomenologia, eu acredito, e eu comprei devido a esse interesse de onde está essa espiritualidade, né, dentro da ciência que a gente vem discutindo. E aí eu queria que você falasse só um pouquinho mais sobre essa pesquisa-formação que você traz lá dos seus textos lá desde 2010, você cita. E aí, porque no meu ambiente de trabalho a gente vai sempre formação e pesquisa, porque a formação é muito mais evidenciada, muito mais valorizada do que a pesquisa, diferente da universidade tradicional. Então, é um ambiente militar e lá a formação é priorizada. E aí a gente fica lutando para pesquisa, né? Trazer pesquisa o tempo todo. E aí, como é que você traz essa questão da pesquisa-formação? Aí eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, Adolfo. Obrigado, amigo. Valeu. Você tem lá muito forte essa é uma metodologia, né, para essa formação lá no grupo do professor Roberto Sidney, lá no Formace, né, um grupo de formação em currículo, em que eles trabalham a pesquisa formação numa perspectiva multireferencial, em que você transgride, né, como ele mesmo gosta, né, do livro Rigor Outro, a ciência, buscando as possibilidades interpretativas de compreensão. E nesse movimento você está formando e se formando. É um movimento muito dialético, né, se formos trazer para a filosofia, muito dialético, né, de formação do pesquisador e de formação do pesquisado. Então, esse movimento de pesquisa-formação acontece muito isso. E no ciberespaço, né, que a professora Edmeia Santos, que é uma das maiores estudiosas dessa área, está na minha banca, ela se dá na compreensão de como essa virtualidade pode formar pessoas. Como essa virtualidade ela tem a capacidade de produzir conhecimentos. Porque tem uma coisa muito interessante nas redes sociais, que hoje as pessoas discutem muito, televisão principalmente, né? As pessoas estão adquirindo muito conhecimento nas redes sociais. E eu paro e digo, não é conhecimento. Estão adquirindo muita informação. Informação demais. Agora, elaborar essa informação e conhecimento, que é uma grande dificuldade. E a pesquisa da formação, ela é um caminho para essa reelaboração de informação em conhecimento. E a escola, né, da educação básica, vai ter que pensar muito nisso, porque as redes sociais estão aí, os jovens estão utilizando demasiadamente, nós estamos utilizando demasiadamente, e nós precisamos transformar esse uso em conhecimento. É um grande desafio da educação na contemporaneidade. Não tem mais volta. Isso aí veio, cada dia vai ficar mais intenso. A nossa dependência cada dia vai ser muito maior com elas, mas nós estamos aqui. Quem nos salvou na pandemia foi elas. Nós não fazíamos nada. E aí, como é que a gente faz essas reelaborações? E aí, por isso que eu acho que quem é da religião vai dizer, né, que Ogum está aí para nos ensinar. Talvez nós precisamos voltar para os mestres, né, dos terreiros e conversar com eles para aprender um pouco mais. A pesquisa da formação é essa complexidade dessa pesquisa multireferencial, né, que busca multireferência, múltiplas possibilidades dialéticas de formar o sujeito, de formar o pesquisador e formar o pesquisado, ou em sala de aula, ou em redes sociais, ou em outro local do ciberespaço, né, além das redes sociais, nós temos os e-mails, nós temos outras coisas que não são, na verdade, nem redes sociais que chamam, né, mas
nós usamos redes sociais, né? E os pesquisadores de que redes sociais são essas relações que nós construímos no presencial. No ciberespaço não é uma rede social, mas a gente denominou rede social, fica lá. Adelson, eu queria fazer um comentário, assim como o Rêmulo disse, não, vamos, a gente que está aí no grupo e tal, dá espaço, né, para as pessoas, mas eu não estou conseguindo me conter aqui. E assim, e realmente foi uma coisa assim, totalmente, pelo menos assim, estava totalmente fora da minha expectativa. Eu conheço, eu estava lá na defesa da sua tese, já li uma boa parte aí da sua tese, a gente já conversou bastante sobre isso, mas olha só que interessante, assim, né? No momento em que a gente está conversando, né? Surge justamente talvez uma temática que ganhou muito espaço aqui na sua apresentação, é essa temática mesmo dessa questão da religião, do mito, da ciência, da religião, dos saberes, né? Enfim. E assim, eu fiquei muito ligado nisso, isso me pegou, entendeu? Eu assim, aí eu vou colocar assim para você assim uma impressão que eu tive assim. Em primeiro lugar, ratificando as palavras de Rêmulo, acho que assim para mim esse capítulo seu, né, que é o capítulo dedicado aí ao método, para mim assim é um dos bonitos, tem outros capítulos, mas eu acho que esse é um capítulo muito bonito porque você traz coisas assim bastante potentes, né? Assim, do ponto de vista de pensar o processo de compreensão, o caminho do pesquisador na relação, né, com as pessoas que você estava interagindo nesse contexto virtual, a partir de uma perspectiva, se não essencialmente inovadora, mas assim de uma perspectiva que começa a tomar espaço, né? Que é justamente a partir de tradições outras, né? De tradições africanas, de tradições, né? de tradições ancestrais, né? E dizer como é pensar o processo de produção do conhecimento, né? A partir desses horizontes, né? A partir dessas tradições, né? Claro que você estabelece diálogos com os referenciais europeus e tal, e você começa a perceber similaridades, mas você também você também vai se dando conta e você também vai dando corporeidade a dimensões e aspectos que no referencial europeu, alemão, do Gadamer, etc., você não encontra isso. E aí vem essa questão dessa interface, né, desse limiar bem tênue, né, entre mito, religião, ciência, se é que a gente ainda pode continuar falando em limites, né, dessas dimensões, a partir do que você tem inaugurado, que é justamente momentos quando você diz assim, olha, não sou eu que estou levando a pesquisa, eu estou sendo levado pela pesquisa, né? Quando você encarna um diálogo, né, com algum diálogo com Exu, e você dialoga, dizer, você dá vida, né? E você, quando a gente pensa aí por exemplo, no diálogo a partir do Gadamer, né, que tem muito a ver com essa ideia de jogo, né, esse balanço do vai e vem, de quem pergunta e de quem ouve, esse vai e vem, ele produz um efeito de transcendência, né? Ele produz um efeito de que é você, mas não é mais você, né? É o outro, só que é o outro e você. Então esse efeito de transcendência te lança em uma dimensão que não é mais essa dimensão, né? Então assim você tem elementos
e aí eu entendo eu entendo muito todo o seu respeito e cuidado em estabelecer essas fronteiras e dizer assim, olha, não, isso aqui não estava no campo da religião, quando você diz assim, não porque você não quer, não porque você quer separar religião e ciência, mas pelo respeito que você tem, né, ao sagrado daquilo que é o campo da religião. E aí você diz, não, é por um respeito que eu tenho aqui na religião. Mas, ao mesmo tempo, esses elementos que a gente poderia identificar da experiência religiosa, eles estavam presentes em você. Eles comporam, né, a tessitura aí da sua pesquisa, da sua tese. Você traz elementos que mostram isso, né? E aí eu acho que é isso assim que você inaugura. Talvez não tenha sido a sua intenção, mas você inaugura, né? Você inaugura no sentido de você dar continuidade a um caminho que está se abrindo, bem interessante, que é um pouco algo muito conhecido de tradições antigas, que era isso, quer dizer, não existe muito essa separação entre ciência e religião. Né? Claro, isso não significa um retorno àquele modelo europeu teocêntrico, né? Inquisitor, teocêntrico, etc. Mas uma forma da gente estar no mundo onde essas coisas não ficam muito encaixadas, né? Não são muito encaixadas, né? Então, o fazer ciência, né? O produzir um conhecimento também, ou pode ser também, né? Algo atravessado por experiências de transcendência, né? De você estabelecer diálogos com seres outros, né? Como você acabou de compartilhar aqui com a gente, né? O seu capítulo acho que revela um pouco isso. Então, assim, para mim, isso me pegou, sabe, Adelso? Assim, e de fato, assim, eu não tinha parado para pensar, sentir, né? José Leão. Isso, quer dizer, só foi possível aqui, cara, a partir desses olhares dos colegas que estavam aqui presentes. Né? Só para deixar isso registrado. Não tá ouvindo, viu, Adelso? Não tá ouvindo. Seu microfone está fechado. Ou foi, eu desliguei por causa da zoada aqui, que eu estou lá de fora, e com as falas, né, das pessoas, Maria Clara Helena, foi muito interessante essas coisas que ela traz, né, por ser uma estudiosa mais profunda desse tema do que eu, e a gente começa, né, a vislumbrar as coisas. Acho muito legal essa troca, né, esse momento é muito importante para a gente. Porque o texto a gente é um momento solitário, né, uma solidão terrível, sem o texto ali, sozinho. E depois, se você quer que realmente as pessoas falem, né? Por isso que eu fiz uma banca imensa, né, professor Leão? Porque eu queria ouvir muita gente, parece realmente eu estava indo no caminho certo, eu precisava. Eu acho que você não estava muito sozinho, não, viu? Não estava, não. E aí, para pensar um pouquinho. Eu lembro que, mais uma preparação também, né? Todo a respeito da religião, eu fui aconselhado a fazer algumas coisas e tudo, porque a gente não pode ir de vez não, porque pode tomar uma porrada lá na frente, como nós baianos dizemos, né? Mas é isso mesmo, essa reelaboração que você fez, eu também estou fazendo aqui. A Luciana pediu a palavra. A Luciana Monteiro, grande amiga, semana passada estava me ensinando um bocado de coisa lá no Rio de Janeiro, eu ouvindo, digo, rapaz, eu preciso aprender. Pois é, gente, aprendi muito, assim, estou muito grata com esse momento. Confesso a você, Adelson, que a palavra de todos aí expressou todo o meu sentimento na leitura. Né? A princípio, eu estava lendo a tese de Adelson, mas eu me perdi. Eu me senti conversando com Exu, né, com meu pai Ogum, né, muito presente. Confesso a você que eu estou ainda aqui contida de muita emoção,
até mesmo pelo respeito à religião que eu percebi em todo momento. A fala de vocês descreveu tudo o que eu senti na leitura e, assim, li 2 vezes e todas as 2 vezes tive o mesmo sentimento, porque eu não li com o olhar da religião, eu li com o olhar de uma tese do amigo, né? Mas, Adelson, eu confesso também que você não escreveu isso só. Foi uma emoção assim, muito, muito gratificante em ver essa relação metodológica, esse respeito à religião. Né? Confesso que eu tive que até pegar um copo com água aqui, porque disse, gente, peraí, ainda tenho que parar aqui, porque a emoção foi a flor da pele. E assim, eu gostaria de... Não estive presente, né, na sua tese, no dia dessa banca, mas que bom que eu pude ter acesso a esse material, né, que é muito rico. Esse momento aqui, eu acredito que somos grandes multiplicadores desse momento, desse conteúdo que tem aqui. E eu só tenho agradecer mesmo. Tudo que foi dito aí é tudo que eu senti. Realmente, eu como filha de Ogum, rapaz, foi a religião, foi a metodologia, foi a ciência, mas como um bom baiano, o cara estava aqui. Mas é isso aí. Quem tem, sente, né? Sabe que a presença é forte, a mensagem é muito além da nossa questão religiosidade e ela não se separa realmente da ciência, como foi dito. Mas eu estou grata. Eu estava numa reunião e aí Paulo me lembrou, desculpei, realmente, se eu pudesse eu voltava a reunião, mas eu cheguei a tempo de pegar aqui, né? Muito obrigada aí por compartilhar tanto conhecimento, viu, gente? Estou grata, viu? Obrigado, Luciana. Você é uma professora também, a gente vai conversando aos poucos, vai aprendendo com ela, que está muita coisa, professora também. Inclusive, eu no canal do YouTube, né, professor Adelson Costa, eu tenho, a defesa está lá. E que eu gravei a defesa e aí depois eu coloquei no canal. A gente disponibiliza tudo que a gente fez lá no canal, tem as falas dos meninos, os encontros, tudo lá no meu canal, professor Adelson Costa, no YouTube. E tem a defesa de doutorado também, com leitura de ata, toda a emoção que foi, né, professor Carneiro e Marcelo, quem estava lá. Foi um momento de muita emoção, muito forte, assim. Acredito sim, porque na leitura do texto eu fui tomada pela emoção da professora, né? Eu fui tomada pela emoção da adepta filha confirmada, algum. Fui tomada também por Exu. Misericórdia, muita coisa, é muito forte. A mensagem é muito rica. O texto, tudo traz uma riqueza. Nossa, que bom podemos falar tudo, né? Que não foi dito a gente na nossa época de escola, que hoje, enquanto adultos, enquanto multiplicadores de conhecimento, possamos, né, compartilhar com os nossos jovens, principalmente. Exato. Obrigado, minha amiga. E aí, Marcelo, você que é o nosso senhor do tempo. Não, que é isso, rapaz, não. Nada disso. Não, acho que aí agradecer, dizer que a gente vai estar organizando aqui essa gravação depois, a gente vai dar uma editada, vai disponibilizar. Eu coloquei aqui o e-mail de Adelson para quem quiser entrar em contato, né? Aí disponibilizar alguns materiais. Tem o link aqui do canal do YouTube do Adelson, onde tem a defesa dele e demais trabalhos, né? Acho que é isso, Adelson. E aí agora é com você, os agradecimentos. 9h30. Rapaz, eu tava preocupado com o jogo do Bahia, você acredita? E eu disse, rapaz, quanto vai ser no dia jogo do Bahia? Claro que é torcedor doente, né? E eu tô aqui olhando o Bahia, tá dando 1-0. Eu sei agradecer, gente. Marcelo, né, que fez a provocação do nosso encontro, que a gente mudou os nossos estudos, né, quando a gente retornou esse ano.
E aí, a proposta de Marcelo é que nós possamos trazer um texto nosso ou de algum autor que a gente tenha uma relação. E aí foi que ele disse que poderia ser o meu, e eu quis, né, colocar o meu para poder, que não é meu, é nosso, para poder ouvir mais pessoas, né? Por isso que eu fico convidando um bocado de gente, porque a gente ouve, vai aprendendo, vai reescrevendo, reelaborando as coisas. E aí, com a relação que eu estou construindo também com os pesquisadores do Rio Grande do Sul, né? Maria Helena, nossa querida Olga, tem a Aline também, entre outros, né? A galera do Rio Grande do Sul vem construindo um grupo muito legal. A gente já tinha alguns contatos com o pessoal do Rio Grande do Sul, mas através da hermenêutica. E aí é muito legal. As redes sociais servem para isso, tá vendo? Como o Gu nos une, Luciana. A galera tá lá no Rio Grande do Sul e tá aqui ao mesmo tempo, ó. Como é importante, né? Nos caminhos, né? E agradecer, gente. Agradecer, espero que tenha sido válido, tenha entendido. O texto tem muita coisa pesada da filosofia que tinha que ter, né? Porque eu sou filósofo, mas não é um texto difícil de ler, né? E em muitos momentos as pessoas até que leram gostou muito. Desde das falas das crianças, dos jovens, né? É muito interessante. A relação que eu trago da minha escrevivência, da discussão que eu faço com essa Evaristo, né? Com a Conceição Evaristo. Uma grata satisfação ter aquele livro, né? Eu venho colhendo, né? Pessoas, eu assim, sem medo. Eu fui sem medo mesmo. Fui já assaltando lá. Mas aí, no final, deu tudo certo. Agradecer a presença de todos, todas, né? Essa noite, né? Noite de véspera de feriado, que o pessoal podia estar curtindo, né? Esperando o feriado de amanhã, dia do trabalhador. Nós estamos aqui discutindo. Mais uma vez, a força dos orixás estão aqui, né? Arlete, muito obrigado também. Nossa grande artista aí da arte, que trabalha com cinema, com teatro, do bando de teatro Lodum. Maria Helena, aí, que é do Rio Grande do Sul, deve ter ouvido falar, né? O Bando de Teatro Lodum, onde surge Lázaro Ramos, tem uma galera aí de artistas pretos aqui em Salvador, e a Arlete é uma... Opaió, acho que eu não ouvi falar, ela é do Opaió também, Arlete. E é uma professora, né? Uma pedagoga, né? E é uma professora, e é advogada também, não é retada. Então, obrigado, viu, Luciana, todas do Grupo Gada, né? Antônia do Geotec, né? E a galera toda que apareceu e que ensinou essa noite, né? A melhorar enquanto pessoa, enquanto pesquisador, enquanto ser humano, enquanto homem preto. Muito obrigado, gente.